Começa agora pela CVI TV, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. E o Legislativo de Itajaí, por iniciativa do vereador Marcelo Werner, declarou nesta semana como de utilidade pública a Associação Gabriel Costa Coelho, a Casa Biel. E para falar sobre isso está aqui hoje conosco o Júnior Coelho, que é o presidente da Casa Biel. Seja muito bem-vindo aqui. Isso, muito obrigado, Elise. Obrigado a todos os telespectadores. Para mim é um prazer estar participando aqui com vocês. Imagina, um prazer é para a gente receber vocês, principalmente diante do trabalho bonito que vocês fazem e da trajetória incrível, né? Muitas vezes trágica, de que de uma tragédia vocês fizeram realmente uma obra fantástica. Eu sei que em Itajaí, principalmente, tem muita gente que conhece a trajetória de vocês, que sabe de tudo que foi passado, mas conta pra gente, assim, como é que foi? A associação surgiu exatamente dessa experiência pessoal da família de vocês, do problema que foi enfrentado pelo filho de vocês, o Gabriel? Isso, Elise. A nossa história nessa situação começou com o Gabriel em 2015, ali numa sexta-feira de carnaval. O Gabriel veio a ter febre e vomitou, e aí aquela coisa, a gente acha, né, que criança Ele tinha que idade, né? ali estava com 12 para 13 anos. E aí a criança passou mal e tal, e né, vamos acompanhar, vamos ver. A minha esposa, eu lembro que a minha esposa no dia falou, o Gabriel vomitou e deu febre, que estranho. E aí a gente falou, pois é, que estranho. Algum tempo atrás a gente tinha percebido alguns sinais dele, que é até uma das coisas que hoje até como associação a gente alerta os pais, né? Então, sinais, né? ele reclamou um tempo antes que estava muito cansado, a gente percebia que ele dormia demais, algumas manchas roxas. Então, a criança ela dá alguns sinais e às vezes a gente na correria do dia a dia não se atenta. A gente levou alguns pediatras da cidade que infelizmente no momento não identificaram nada. E isso ali eu estou falando em 2, 3 meses antes. E nessa sexta-feira de carnaval, o Gabriel tem esse sintoma que é a primeira febre e vomitou. E a gente chegou com ele no Pequeno Anjo, ali já na sexta-feira à noite, doutor No Hospital Infantil aqui da cidade. Isso, nosso hospital infantil aqui. E ali o doutor, quando bateu o olho nele, falou assim, quanto tempo que ele está assim? E a gente falou, olha, ele tem intolerância à lactose, algum tempo atrás a gente vem investigando, mas não viram nada de anormal. E ele, quando ele bateu o olho, ele falou, é grave o caso dele. E a gente, grave, eu e a esposa já ficamos meio assim, grave, o que seria grave, né? Pensamos talvez numa meningite, eles, não, a gente vai botar vocês no isolamento e vamos pedir um exame com urgência, um exame de sangue com urgência. E a gente ficou querendo entender, né? E aí depois de 2, 3 horas que voltou o exame, foi detectado leucemia, né? A doença no sangue. E aí a gente não consegue entender, não consegue acreditar. A primeira coisa que eu lembro que eu falei para o doutor, eu falei, não, isso aí deve estar errado, não pode. E ele falou, não, eu tinha 99% de chance, que eu já sabia que era, e só confirmei pela... Daí ele começou a dar os sinais. Aparência anêmica, barriga estendida, e ele foi dando, né, quando ele apalpou o baço já inchado, então ele foi dando sinais ali, e aí, nossa, como é que a gente, né, não percebeu? E aí, a partir daí, veio toda uma trajetória de buscar o tratamento, de vocês buscaram tratamento, inclusive, fora daqui, né? Aí, Elis, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, a gente aqui na nossa cidade não tem, nós temos, ou a gente caminha para o Joana, Florianópolis ou para o Gesser. Vou ver onde é que eu consigo uma vaga para vocês. E naquele momento ali, logo depois, já conseguiu no Joana, já saímos transferidos para o Joana, de ambulância, em Florianópolis. Chegando lá, eles confirmaram os exames, a doença já tinha aumentado de um dia para o outro. E ali já começou um tratamento agressivo, né? Onde... Eu imagino, né? Eu não quero nem, assim, pensar porque eu tenho 2 filhos, né? Já são crescidos, mas se tivesse enfrentado um problema desse, não sei de onde se tira a força, né? Mas sempre se tem, né? Se arranja, né?
Elisa, eu digo assim, ó, que quando é com o nosso, mexeu com alguma coisa que é da gente, eu converso hoje, a gente conversa com vários pais e famílias, tem pessoas que a gente, né, não, pelo amor de Deus, eu não gosto nem de tocar nesse assunto, mas quando é algo teu, eu acho que é instinto, né? No começo é muito difícil, no começo eu lembro, naquele primeiro dia que a gente chegou aquele local, aquela rede ali, dormitórios oncológicos, aquele setor, né, do hospital, tu vê todas as criancinhas carecas, daí tu fala assim, meu Deus, eu tô entrando nesse universo, não dá para acreditar, tu fica meio que em choque, tu leva um tempo para entender, né, a gente não imaginava o que a gente ia passar. Você, assim, pelo que tu estás me relatando, vocês não tiveram muito tempo para processar nem essa negação. Exatamente. Porque tem muitas famílias que acabam tendo um tempo um pouco maior, né? Mas vocês foram jogados no olho do furacão. A gente não conseguiu. Quando já diagnosticou aqui, no outro dia a gente já estava em Floripa, no outro dia que já saiu o exame, já começaram o tratamento. 10 dias depois, Elisa, ele veio a sofrer infecção generalizada, choque séptico, 2 AVC, um hemorrágico, um isquêmico, SARA, que é 100% de água nos 2 pulmões, e ali já foi dado como morto. Era 1% de chance dele sair. E aí, tu imagina, se aquilo que era, aquela notícia que era ruim, 10 dias depois, então, ela era avassaladora, né? E ali a gente começou uma luta pelo Gabriel, né? E depois dele sair, de ter feito esse primeiro bloco, ele ficou com muitas sequelas. Ele ficou sem enxergar, sem andar. Falaram, pai, olha, ele vai vegetar pelo resto da vida. Eu falei, não, não vai mesmo. E aí a gente começou a entender tudo o que estava acontecendo, por que aconteceu tudo aquilo e o que a gente poderia fazer para mudar aquele cenário. E logo em seguida já tinha que continuar os blocos de quimioterapia, um mais agressivo que o outro. Para encurtar a história, a gente começou a trazer profissionais para atender ele, psico, fono, físio, para ele voltar a ter uma qualidade de vida. Lembrar da gente, que ele não lembrava mais, né? Afetou a memória também. E depois de 6 meses de tratamento, veio mais uma notícia difícil, que o tratamento não tinha surtido efeito, que aí precisaríamos de um transplante de medula. E aí entra na fila. Nesses 6 meses que a gente viveu ali, a gente viu muita criança não conseguindo chegar a ter nenhum doador, por ser muito difícil. E aí quando ela nos deu essa notícia, foi uma sexta-feira à noite também, ela falou assim, gente, um Biel, né, já estava conhecido como Biel, vocês souberam que o caso dele era muito difícil e tal, de toda a gravidade, mas agora ficou ainda mais difícil. Então agora é esperar. E ali E Júnior, assim, é uma história, ela toca, né, a cada um que ouve, que já tenha passado por algum problema de saúde, ainda mais quando envolve criança. Veja bem, essa experiência de vocês, quer dizer, eu até falei agora há pouco, vocês tiraram alguma coisa boa disso tudo, né? Dessa experiência. E aí vem a minha pergunta para ti. Vocês tiveram algum suporte fora daqui? Como é que vocês tiveram alguma casa, alguém que prestasse o serviço que hoje vocês estão buscando prestar? Eu lembro, Elis, que quando a gente chegou em Florianópolis, a gente não tinha onde ficar. E eu vi também muitas famílias que vêm de todo o nosso estado também não têm onde ficar. A gente ficou, a Andrea, a primeira internação dele, essa do Joana, ela ficou 60 dias sem sair. Eu trocava, só revezava, eu larguei meu emprego, como eu te falei, e não voltei mais também. Fui viver intensamente, cuidar dele. E aí, como o pai não pode ficar, é sempre só um, eu fiquei numa casa de uma senhora que tinha um quarto, amigo do meu cunhado, que nem me conhecia. Era um amigo do amigo, ela falou assim, olha, eu tenho um quarto lá, eu soube da história de vocês, ele pode ficar lá. E eu lembro que eu fiquei, eu acho que o que ali, uns 30, 45 dias mais ou menos, né, ficando naquela casa, com aquela senhora que acabou nos abraçando. Eu ia, talvez tomava um banho, descansava um pouco e vinha, trocava e a nossa vida dali para frente foi assim. Depois, contando a história, chegando em São Paulo, a família da minha esposa era lá, era mais fácil, mas São Paulo era tudo muito distante
Então, 13 quilômetros se tornava 2 horas de trajetória e eu tive que alugar um apartamento, uma kitnet do lado do hospital, que era caríssimo. Então, eu vi toda essa necessidade de a família não ter aonde ficar. Então, um dos projetos da Casa Biel é essa parte do acolhimento. A Casa Biel ali, ela vai ter esses dormitórios para atender a mãe e a criança, né? Que é exatamente esse trabalho fantástico que a gente, né, nosso tempo aqui no primeiro bloco já foi, mas a gente continua falando, estou até emocionada aqui um pouco, né, porque é uma história tocante mesmo, e no segundo bloco a gente continua falando e aí vamos entrar realmente no que faz essa importante obra social que é a Casa Biel. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui neste Câmara Aberta, que hoje entrevista o Júnior Coelho, presidente da Casa Biel, essa importante instituição que dá apoio. O apoio não é nem para a criança que está em tratamento de câncer, mas muito mais para a família dela, né? Exatamente como nós conversávamos aqui no primeiro bloco. Quer dizer, tudo que vocês passaram, a experiência que vocês tiveram, viram a necessidade que há também de um serviço assim, né, para as famílias, que dê aquele apoio, que seja mais integralizado, mas até um apoio psicológico também, né? Com certeza. Como eu te falava, a gente percebeu toda uma fatia, né, que acaba não conseguindo, por exemplo, a parte da psico, da família e da criança. A grande maioria, a família, algumas famílias, graças a Deus, a nossa família mais próxima ficou muito intenso com a gente, mas não é todo mundo que consegue, e o tratamento não é curto, o tratamento é longo. Então, eu lembro... Ele é longo, ele é desgastante, não apenas para quem está passando por aquilo, né, para a criança, mas para os pais, é um nível de estresse muito alto. Né? Muito alto. Eu lembro que eu estava te falando até agora que a grande maioria, os pais abandonam a mãe com a criança. Teve um caso de uma família que a gente ajudou, que o pai, por muito tempo, ele era caminhoneiro, vendeu tudo para ajudar a menina, a criança com o tratamento, quebrou e não resolvia, não conseguia resolver a situação, ele virou morador de rua. Desistiu, sabe, literalmente de tentar e depois ele veio a falecer. Então essa estrutura da família e da criança tem que ser muito acolhida, tem que ser com muito carinho, muito amor, muita atenção, porque não é algo tão rápido e vai passar. E por isso que essa frase é muito forte e nos marca muito. Um dia de cada vez. É um dia de cada vez. A gente não sabe como que vai ser o outro dia. Então a gente ouvia muito assim essa frase com o Gabriel, a nossa médica dele lá de São Paulo falava assim, vamos viver mais um dia? E a gente tomou isso como nossa frase, vamos viver mais um dia, vamos vencer esse hoje, e amanhã a gente vê como é que vai ser o dia de amanhã e vencemos o amanhã, e assim a gente foi indo, e assim que a gente tem feito. E assim, eu estava até dando uma olhada no site de vocês, né? Com a visão, né, de promover uma rede de apoio solidária fundamentada na fé, na esperança e no amor. Isso é muito importante, né, porque você falou que as pessoas se sintam, não tenham apenas um local onde elas possam ir dormir para poder fazer o tratamento do filho quando elas estão fora de casa, ou não é só um local onde ela vai comer, que é importante, mas é um local onde vai ter a acolhida, vai ter pessoas que passaram por aquilo, que sabem as dificuldades dessa vivência, né? Sim. Eu falo assim, acontecia muito às vezes assim no hospital, o médico, a estrutura, ela precisa de residentes, né? Porque também eles estão em processo de aprendizagem, de estágio, mas, por exemplo, ali tinha psicos com 23, 24 anos, começando, e eles não sabem a tua história, o que você está passando e o que você está naquele momento enfrentando. Então chegava uma psico residente, ela falava assim, ô pai, que difícil, né, mas né, fica bem, vai passar. Então assim,
ela quer de alguma forma te acolher, ela quer de alguma forma te ajudar, mas ela não sabe. Diferente da gente que passou, eu dizia assim, pai, eu sei o que você está passando. Eu vi o pior cenário, porque o do Biel foi um dos piores cenários que a gente pode passar. Como eu te falei, a gente tinha um filho saudável que jogava bola, que fazia tudo, e de um tempo, de um acontecimento, ele fica numa cama, sem enxergar, sem falar, sem andar. E aí tu fala, meu Deus, eu queria a minha vida de volta, eu queria meu filho de volta. E aí a gente passou todos os cenários com ele e lutamos muito. Então, assim, é diferente. Eu falar, pai, é fácil? Não, não é fácil, pai. Eu sei o que tu tá passando. Eu não sei como é que tu vai pagar a conta. As tuas contas vai ter que pagar porque os boletos vão chegar. Eu sei que teu relacionamento com a tua esposa tu não vai ter porque a mãe ela tem que ficar totalmente inserida com a criança e o teu filho tu não sabe o dia de amanhã. Mas nós vamos passar. Com fé em Deus nós vamos conseguir. E tu tá ali ajudando e apoiando, né? E agora sim, falando especificamente, quando que vocês decidiram fazer a instituição, a Associação Gabriel Coelho? Foi a partir do falecimento, da passagem do seu filho? Elisa, assim, ó, a campanha ela foi muito grande. Quando a gente começou a busca do doador, a gente fez uma campanha chamada Força Biel, onde a gente precisava encontrar esse doador 100% compatível. E graças a Deus, muitos atletas, artistas entraram na campanha e falavam, gente, você tem que ser um doador do Biel e tal, e tal, e tal, e tal. E nós conseguimos um doador de 1 em 1 milhão. Ele era 100% compatível, homem do mesmo tipo sanguíneo. E o Gabriel, no dia 9, um dia antes do aniversário, dia 9/7 de 2016, ele entra para o transplante com essa medula. E temos a pega da medula dele, o exame dele 100% curado, mas no dia 21 de agosto de 2016 ele veio a falecer com uma parada respiratória. Não foi nem da leucemia. E aí entender tudo isso, né, depois de tudo que a gente passou, e por a campanha ter sido muito grande, logo depois daquela... Mobilizou muita gente aqui. Mobilizou muita gente. Muitas famílias começaram a nos procurar, falar assim, gente, a gente viu a campanha de vocês e a gente está precisando fazer uma campanha para o nosso filho. E assim começou. E a gente morava em São Paulo, vinha famílias de outra região para São Paulo, que é a grande capital, e precisava de lugares para ficar, não tinha, a gente começou a levar para nossa casa. Então ali começamos a ajudar. Começamos a fazer sem ter documentação, sem ter nada, dentro das nossas condições. Sim. E o retorno para Itajaí se deu em 2019, voltamos minha esposa, né, estava passando por um processo, né, não queria voltar porque Itajaí lembrava muito, era a cidade dele. Em 2019 a gente retornou para a cidade e aí junto com nossos amigos do Biel, começamos a falar e começamos a fazer cada vez mais. E aí sim, resolvemos abrir toda a documentação e a diretoria da associação é com nossos amigos e os amigos do Biel. É esse corpo que faz parte hoje dessa associação. Hoje já é pensado para atender especialmente as famílias de crianças com câncer, com qualquer tipo de câncer. A Casa Biel vai acolher de 0 a 15 anos todos os tipos de câncer, todos os tipos. Então, a criança tem um câncer no braço, na perna, leucemia, qualquer tipo de câncer no olho, qualquer tipo de câncer vai estar sendo acolhido na casa. E como é que foi para vocês pensarem essa estrutura? Quer dizer, é uma estrutura não apenas fisicamente, né? Eu vi algumas fotos no site de vocês, tem um espaço muito, muito bacana, né? Muito acolhedor. Mas toda essa equipe que tem que estar junto, é voluntariado? Como é que é essa equipe de apoio que vocês têm? Elis, hoje nós, como um projeto, né, tem 1 ano agora, conseguimos a utilidade que a gente vai falar, a gente está estruturando esse corpo agora com voluntários e amigos, tanto os profissionais, que é a parte mais cara hoje da casa, se for pagar todos os profissionais, é a parte mais cara, porque as despesas fixas já vai ter. Então, o aluguel já vai ter, despesa de água, luz, alimentação, que vai uma alimentação muito grande, então aí tu bota a cozinheira, bota a zelador, secretária, tu começa a agregar, essa despesa fixa já vai ter, já está acontecendo, né? Então, esse primeiro momento nós vamos trabalhar com os voluntários, esses profissionais, o psico, o físio, o TO, fisioterapeutas, enfermeiros,
né, para a gente conseguir equilibrar as contas e conseguir levantar esses recursos. É lógico, a hora que a coisa começar a crescer vai ser diferente, mas atualmente vocês pretendem, ou pelo menos nesse início, vocês têm a capacidade de atender a quantas famílias? Uma família por vez, 2 famílias, 3 famílias? A gente fala assim, a parte interna de acolhimento até 10 crianças com acompanhante. Então tem quarto que acolhe até 3 crianças, tem quarto de 2 crianças com 2 acompanhantes, e a gente fez um quarto de isolamento para aquela criança que precisa ficar sozinha e tal. Então até 10 internas. Atendimentos dia, que são 2 vertentes. Tem crianças que são da nossa região aqui da Anfre e só precisa dos atendimentos dos profissionais. Eles vêm, passam o dia e voltam para suas casas. Então esses atendimentos de 64 até 100 atendimentos dia. Nossa, é bastante. Pois são 8 espaços, né? Então, por exemplo, a fisioterapeuta, ela pode atender talvez até 3 crianças, 4. A hidroterapia, 3 a 4 crianças. Então, vai de um atendimento que é a psico, tem que ser único, de uma única, ou a mãe ou a criança, da fono também, daqueles atendimentos múltiplos, né? Nossa, muito trabalho, hein? Muito trabalho. Você está acostumado, né? Você sabe o que precisa e é colocar a mão na massa, né? Exatamente isso. Gente, no próximo bloco a gente fala mais um pouquinho de como é que você também pode participar e ajudar essa importante associação. É só um minuto, a gente já volta. Voltamos aqui para este que é o último bloco do Câmara Aberta, que hoje entrevista o Júnior Coelho, presidente da Casa Biel. Júnior, a gente seguiu a nossa conversa aqui durante o intervalo, né? E tu me dizia, assim, que o custo, até por causa da estrutura, né? A boa estrutura que vocês estão colocando e o tratamento integral a essas famílias, o apoio integral, isso tem um custo, isso não sai de graça de jeito nenhum. Como faz? Quem está ajudando? Como é que vocês estão se virando para pagar as contas? Hoje, Elisa, a gente tem feito muitas ações. A gente faz pedágios, a gente faz ação entre amigos, a gente faz live para levantar, a gente criou um material que hoje tem nos ajudado também a levantar esse recurso. A gente faz uma feijoada beneficente, a gente tem ido atrás do empresário, do privado, que tem nos ajudado, pois dependia dessa situação da utilidade pública para a gente sim começar a tentar criar esses projetos para almejar essa verba do município, do estado. Sim, então até hoje a gente não conseguiu, né? E hoje a gente tem feito esses meios de conseguir levantar esse recurso para manter a casa. Pelo menos agora há uma boa expectativa de que isso venha, o fomento público, que é importante, é essencial, porque ele também precisa de alguém que preste esse serviço, né? E aí, como vocês agora têm declarada a utilidade pública, pelo menos em nível municipal, já dá para tentar fazer alguma parceria, já estão buscando parceria com a Secretaria de Saúde? Já estamos buscando junto à Secretaria da Saúde. Também ela se encaixa na cidadania do adolescente, educação, porque tem gente que vai ter parte de reforço escolar, vai ter professores na casa também. Então, assim, vai ter hidroterapia, esporte, se encaixa também no esporte. Então, algumas secretarias, assim, a gente tem conversado, tem criado projetos, né? Tudo você tem que criar um projeto, apresentar e como que você vai trabalhar. Então, a gente tem feito essa parte, passando pelaquela parte mais difícil também, que era os alvará, as autorizações, passamos todo esse processo e agora já começamos os atendimentos. Então agora chegou o momento de a gente, né, realmente arregaçar as mangas, atender as famílias e levantar esses recursos, né? E assim, não apenas aqui em nível local, mas eu imagino que isso, como Itajaí é uma cidade de referência, polo, recebe muita gente de fora, quer dizer, muita gente vem para cá em torno do Marieta e tal, para fazer os tratamentos aqui, no Pequeno Anjo, enfim.
Não tem jeito de vocês tentarem alguma coisa junto ao governo do estado, à Secretaria Estadual de Saúde? Estamos tentando também, o atual secretário da Saúde esteve ali, gostou muito do projeto, até como eu te falava em off, ele pediu para a gente apresentar um projeto para o estado e estamos acreditando e aguardando sim que vai vir essa ajuda do estado também. Porque nada impede, mesmo não estando, digamos assim, em Floripa, né, em Florianópolis, porque aqui é um polo, né, é um polo regional a cidade, então pode ser tratado também dessa forma, né, pelo estado. Com certeza, até para você ter uma ideia, a gente recebeu essa semana agora uma ligação de uma família que está vindo de Vitória do Espírito Santo, com um menino de 14 anos, para fazer o tratamento em Joinville. E eles não teriam onde ficar. Aí falaram do nosso projeto para eles e eles vão estar passando pela cirurgia, inclusive era hoje, vão estar passando pela cirurgia e depois, assim que ele ganhar alta, eles vão para a Casa Biel. Então, assim, vai além do nosso estado, né? Vai além da nossa imaginação de onde pode vir. Então, assim, a casa ela está aberta a todo o Brasil, não é só nem a nível do nosso estado. Então, a pessoa que precisar, a casa vai estar à disposição para essas situações. Nesse momento, o fomento público, ele é essencial porque não tem jeito, a despesa ela é grande. Eu já perdi o número de presidentes e diretores de associações que eu recebo aqui, e é sempre a mesma coisa, quer dizer, você tem todos os teus custos fixos, eles não somem, eles não somem porque você perdeu uma parceria com um ente público ou com um ente privado, eles continuam ali, você tem que continuar prestando serviço, mas como custear isso? É preciso, vocês têm algum canais para doação, como é que vocês fazem? Temos sim, você pode entrar em contato através dos nossos telefones, através do Instagram, através do nosso site. A gente tem também vaquinha online. casabiel.org.br, né? .org.br ou Instagram casa_biel, ali tem todos os nossos contatos, tem endereço, tem telefone, pode mandar uma mensagem para a gente ali. E é até interessante, legal falar que a pessoa diz assim, eu quero ajudar, como que eu posso fazer? Ser um patrocinador, pode ser um mantenedor, pode adotar uma criança, né? Pode ser um voluntário, a gente precisa de voluntários, profissionais da saúde que querem também, olha, eu quero dar a minha manhã para o projeto, pode se voluntariar também. Então, assim, tem muitas formas de poder ajudar a gente. É só realmente a gente, né, vamos lá, eu quero estar junto, eu quero conhecer esse projeto, quero fazer parte e com certeza vai estar ajudando a gente muito. E fazer sempre, né, esse tipo de apelo, né, para a sociedade, porque não é só esperar que o governo, porque às vezes o governo tem tanto, né, o leque é muito grande, e não dá para ficar dependendo só do governo, né? Tem que buscar, e vocês estão buscando outras parcerias também, né? A gente está buscando, sim, algumas parcerias. Teve alguns bancos que já fizeram algumas campanhas e até a gente recebeu essa semana uma verba. Então, a pessoa, quando ela vai lá e conhece o projeto, não tem como se apaixonar. Tem pessoas que falam assim, mas é tão difícil, não quero, eu acho que eu não vou conseguir lidar porque eu tenho meus filhos e tal. Mas além de a gente, eu sempre falo assim, além de a gente valorizar a nossa família, a gente valorizar os nossos filhos que estão sempre com a gente, em volta da mesa. Às vezes, conversando com alguns amigos, eu falo assim, eu queria poder hoje buscar meu filho na escola, 6:30 da tarde, que às vezes são pequenos detalhes que a gente acaba esquecendo, que a gente tem que dar valor. E às vezes indo ali, conhecendo essas famílias, conhecendo essas crianças, a gente dá outro valor para a vida, né? Dá outro olhar para a tua própria realidade, né? Ver, às vezes, o tão de pequeno que se é e não é que o teu problema diminua, mas ele fica mais leve, né? Porque você vê que tem gente que está enfrentando coisas inimagináveis. Sim. E com força. Com força. Eu digo, a nossa família, quando a gente assumiu essa responsabilidade, montou esse projeto, eles falaram, vocês têm certeza que vocês vão querer passar por isso? Eu e minha esposa, a gente entende que o Biel passou por tudo isso, ele ensinou isso pra gente,
e Deus quis assim levar ele, mas que isso tinha um propósito. Com a história do Biel e com a nossa história, a gente pudesse ressignificar e mudar outras histórias. E com certeza, Júnior, vocês estão mudando muita coisa para muita gente, estão fazendo toda a diferença na vida de todas essas famílias que... é pouco, ele precisa de um local para ficar, ele tem um local para ficar. Esse é o nosso papel e esse é o legado que o Biel deixou para a gente fazer. E a gente hoje não se vê fazendo outra coisa, a não ser fazendo isso. A gente é uma coisa que a gente ama, né, amor? É uma coisa que a gente ama em fazer e é muito bom. Vale a pena. E olha, Júnior, eu realmente torço assim para que todas as campanhas que vocês fizerem e fazem sejam exitosas, deve estar com alguns projetos também para, sei lá, para doações, aquela menorzinha na conta de luz, ou não sei, junto ao Semasa, quem sabe, sim, né? Então, porque precisa manter esse projeto. Precisa. Então, eu quero fazer mais uma vez um apelo. Se você quer conhecer o projeto, se você é um empresário da nossa cidade, da nossa região, vem conhecer, vem ver as demandas, vem ver as necessidades que a gente está passando ali. A casa ali na Rua Brusque. Rua Brusque, 1205, centro de Itajaí, é bem fácil. Ladozinho, ao lado do Parque Dom Bosco, Posto Presidente ali. E ali você vai ter certeza que vai valer a pena fazer parte desse projeto, ajudar a gente. E como eu falei, tem várias formas. Você pode ser um voluntário, pode ajudar financeiramente, pode ajudar a criar um projeto. Tem todas as formas, dá pra gente ajudar e fazer a diferença, né? Sempre dá para ajudar. O mais importante é ter pessoas como você, como tua esposa, que se dedicam, se doam, transformam uma dor imensa, que eu imagino que vocês tenham sentido, em algo tão bonito. Muito obrigada mesmo pelo projeto maravilhoso, por esse espírito, né, de doação. Muito obrigado. Quero agradecer mais uma vez pelo convite. Foi um prazer estar aqui falando com vocês. E eu espero receber você lá também para conhecer o projeto. Vamos conhecer, certamente. Vale muito a pena. E convido mais uma vez você a ir lá e vai ser muito bom receber todos vocês. www.casabiel.org.br. Olha, Júnior, nosso tempo esgotou, mas olha, realmente a gente vai lá, vamos aprimorar mais esse nosso relacionamento aí junto à Casa Biel. E muito obrigada por tudo que vocês representam. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer e que Deus abençoe todos vocês. Que assim seja. Obrigada. E obrigada a você também que nos acompanha. Colabore também, faça vingar e circular todas essas informações. Se você não puder fazer nada, pelo menos assim, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, curta aqui e faça a divulgação também dessa importante obra social que é a Casa Biel. E continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro TV e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Até o próximo Câmara Aberta.